Bom dia, mais uma vez nós estamos aqui para o nosso devocional em família e nessa semana é uma semana especial onde nós comemoramos os 503 anos da Reforma. Quer entender, quer saber um pouquinho mais desse movimento tão precioso e que nos trouxe hoje tantos benefícios? Então fica aqui, vamos entender um pouquinho sobre a Reforma Protestante. Bem, como nós dissemos no começo, nesse mês, em outubro, exatamente no próximo sábado, dia 31 de outubro, nós comemoramos 503 anos da Reforma Protestante. Mas o que é a Reforma Protestante? Qual foi o movimento da Reforma Protestante? Bem, a Reforma Protestante ela se dá no ano de 1517, na Alemanha, quando um monge chamado Martim Lutero, ele decide, junto com outros irmãos e com um contexto histórico atrás de si, colocar na porta de uma igreja, a igreja chamada de o Castelo de Wittenberg, e ali ele prega 95 teses contra aquilo que estava se pregando na igreja chamada Igreja Católica Apostólica Romana. E aquele era um local próprio para isso, porque ali era uma porta bem grande e ali eram colocados avisos, comunicados. E Lutero ele fez isso colocando essas 95 teses, indo contra, principalmente, a venda de indulgências. O que é isso? Lutero ali ele está indo contra aqueles senhores que, a título de estarem fazendo pela igreja, eles cobravam daqueles fiéis que chegavam até eles, cobravam grandes fortunas, dinheiro, para que pudessem liberar perdão pelos seus pecados. E esses fiéis então pagavam essas indulgências, essa liberação de perdão de pecados, e isso trouxe toda uma corrupção ao sistema religioso da época na Igreja Católica. Isso e outras coisas fizeram com que esse movimento de reforma culminasse nesse momento em que no dia 31 de outubro Martim Lutero levasse essas 95 teses e as pregasse na porta desse castelo, indo contra todo esse sistema religioso. Bem, a partir daí, o movimento tomou fronteiras e se espalhou da Alemanha para a Europa e alcançou vários países, trazendo assim o que de mais foi benéfico para aquele contexto, para aquela época e para nós hoje em dia, uma volta, um resgate à palavra de Deus. Porque naquele momento somente algumas pessoas podiam ler pequenas porções da palavra de Deus, o clero, e estes, sempre quando liam a população, o liam em latim, que não entendiam. A partir desse momento, inclusive Lutero fez uma tradução da Bíblia para o alemão. A partir desse momento, o povo teve acesso à palavra de Deus. Mais tarde, inclusive, trazendo um extrato dessas 95 teses, irmãos, eles sintetizaram essas 95 teses em 5. E elas ficaram conhecidas hoje como as 5 solas, ou seja, os 5 somente. Quais são essas 5 solas? Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Essas são as 95 teses. Essas são as 95 teses que deram origem às 5 solas. O que nós temos a comemorar hoje, nesse dia que se aproxima, dia 31 de outubro? Nós temos a comemorar
que houve um resgate da palavra de Deus. Que um homem, e aliás, alguns homens, eles decidiram pagar um preço, alguns com sua própria vida, para que voltássemos à palavra de Deus, para que crêssemos que o perdão dos nossos pecados, ele só é concedido mediante ao arrependimento sincero e genuíno e a fé somente em Cristo Jesus, que é aquele que na cruz pagou o preço pelos nossos pecados. Essa é a grande vitória da reforma, porque a partir daí, movimentos e mais movimentos se fundaram na palavra de Deus, para que pudessem propagar essa verdade de que somente a Escritura é a única fonte de vida. O que temos a comemorar hoje? Bem, ainda comemoramos o grande movimento que se deu início naquela data, com Martim Lutero e outros irmãos. Ainda comemoramos isso. Mas, infelizmente, hoje, temos que trazer um resgate dos princípios daquele movimento. Temos que voltar à palavra de Deus. Existe um movimento liberal hoje que traz um jargão que ele infelizmente tem tomado conta de muitas igrejas, que diz, não é bem assim. Cuidado com esse não é bem assim. Porque afinal de contas, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é suficiente em todas as questões. A Bíblia, ela é a única e suficiente resposta e caminho do cristão para agradar a Deus, para viver uma vida de santidade, para se aproximar de Deus, para entender os princípios daquilo que Deus estabeleceu para o homem. E essa questão de não é bem assim, ela tem entrado sorrateiramente nas igrejas. Esse liberalismo tem tomado conta de algumas igrejas. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque a palavra de Deus, ela permanece a mesma. A palavra de Deus, ela é eterna. Nós vemos, e aí eu gostaria de deixar dois textos, o Salmo 19, 7, 8 e 9, que diz o seguinte, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. E o outro texto, o texto do Novo Testamento, quando Paulo, incentivando e ensinando e exortando ao seu discípulo Timóteo, ele diz o seguinte, no capítulo 3, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, quando ele diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus permanece a mesma. 503 anos de reforma e devemos voltar à palavra de Deus, porque somente ela é capaz de nos dar ensino, correção, instrução, somente a palavra de Deus. Então, 503 anos de reforma, voltemos à palavra de Deus. Ela é eterna, ela não muda. Os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra não mudam e são totalmente atuais nas nossas vidas, para a nossa igreja. Irmãos, amigos, essa é a mensagem desta quinta-feira. Esta é a mensagem para a nossa vida como cristãos, como protestantes, que na palavra de Deus busquemos a orientação para a nossa vida. Ela tem todas as respostas. Ela é suficiente. Amém. Que Deus nos abençoe.